Começa agora o programa Acelera Rio Verde. Conheça as propostas de Carlos 13. Estou aqui para contar para vocês um pouco da história dessa cidade que tanto amamos. Uma história pautada na luta de grandes nomes que fizeram a Rio Verde que conhecemos. Muitos dos que nos assistem são jovens ou até mesmo chegaram aqui depois. E são todos muito bem-vindos. Por isso, acreditamos ser importante apresentar pessoas como Paulo Campos, Lauro Martins, Iron Nascimento, Osório Leão Santa Cruz e tantos outros que trabalharam por Rio Verde. Paulo Campos foi o primeiro prefeito ligado ao PMDB a governar Rio Verde. Na ocasião, o partido era PSD, que mais tarde se tornaria MDB e depois finalmente PMDB. Foi considerado um dos maiores prefeitos do Brasil na época. Em sua gestão, asfaltou as principais ruas de Rio Verde, construiu o Colégio Agrícola, o Colégio do Sol, a cadeia pública e delegacia, a iluminação de Cachoeira Dourada e um dos pavilhões onde funciona a Faculdade de Direito. Tudo isso aconteceu enquanto Mauro Borges era governador, ambos do mesmo partido. Rio Verde avançou muito e agora quer avançar muito mais. Recém-formado em Direito no Rio de Janeiro, Lauro Martins volta para Rio Verde com a cabeça cheia de novidades e lança aqui a semente da cooperativa rural. Ele foi o vereador mais votado de Rio Verde em 1954 e em 69 foi eleito prefeito pelo PMDB com mais de 60% dos votos. Se dedicou de maneira excepcional ao produtor rural. Era madrugador, ia constantemente à zona rural para acompanhar obras, feituras de pontes, mata-burros e abertura de estradas. Lauro Martins foi um prefeito de realizações. Construiu o prédio do Fórum, que representou muito na época. Ele trabalhou para a zona rural sem se descuidar da zona urbana. Na década de 70, o sudoeste goiano recebeu a influência de pessoas que vieram do sul e do sudeste. Elas mudaram o perfil agrícola da região. Trouxeram muita tecnologia e avanço. Até então, Rio Verde era um município agropecuário, dedicado ao boi e ao arroz. E hoje somos um município agroindustrial, reconhecido mundialmente. Não podíamos continuar a contar essa história sem falar de Iron Nascimento. Muitas vezes, quem tem a visão à frente do tempo paga um preço muito alto. E Iron foi muito criticado. A primeira rodoviária de Rio Verde foi construída na década de 60 e já estava defasada. Ele construiu então a atual rodoviária, mas é bom dizer que ela também já está superada. Somando as obras que o PMDB fez por Rio Verde, podemos destacar a expansão da principal avenida da cidade, a Presidente Vargas, a construção da rodoviária, da Prefeitura, da Polícia Militar, da Câmara Municipal e do Cristo Redentor, que é a marca da cidade. Ele construiu ainda a Vila Promissão e permitiu que dezenas de famílias pudessem alcançar um sonho que estava muito longe, o de ter a casa própria. Foi uma política habitacional grandiosa. Construiu também postos de saúde, praças de esportes, praças, asfalto de boa qualidade e muito mais. Além das obras físicas, ele se preocupou com os aspectos sociais. Fez inúmeros mutirões com prestações de serviços em benefício do povo. Com Mauro Bento, na época prefeito de Jataí, e também do PMDB, Iron Nascimento se uniu. Um município ajudava o outro. Haviam máquinas de Jataí trabalhando em Rio Verde e vice-versa. Tudo amparado pela lei. Eram tempos de muito desenvolvimento em nossa Rio Verde. Depois, como sucessor, veio o Osório Leão Santa Cruz, que criou a Vila Santa Cruz. Na época, em parceria com o então governador do estado, Maguito Vilela, deram início a ações que trouxeram progresso para Rio Verde. Dentre eles, os mutirões habitacionais e a chegada da empresa Perdigão, revolucionando a cidade e gerando milhares de novos empregos. Osório, junto com o PMDB, fez um governo realizador. Se olharmos a história de Goiás, marcando a administração de Rio Verde, grandes empreendimentos, grandes obras e grandes fatos aconteceram nas gestões do PMDB. Rio Verde cresceu
desenvolveu e avançou muito. Cresceu, desenvolveu e avançou muito graças ao esforço dos empresários e dos trabalhadores. Empresários e trabalhadores que nasceram aqui, empresários e trabalhadores que escolheram essa cidade. Rio Verde, com a eleição de Carlos Cabral para deputado estadual, demonstrou que cresceu politicamente. Agora, Rio Verde precisa ser governada por um jovem que seja capaz de ser proativo, um jovem que seja capaz de avançar no seu tempo. Rio Verde precisa ser projetada, ser programada, ser trabalhada para 500 mil habitantes. Não podemos correr atrás dos problemas. Precisamos ser à frente, sermos competentes, sermos capazes de antecipar. Por isso, precisamos de Carlos Cabral na prefeitura, para que possa ser o prefeito da transformação. Eu, vereador José Henrique, do PMDB, estamos junto com Carlos Cabral. Por que estamos juntos com Carlos Cabral? Porque Carlos Cabral representa a modernidade, representa o avanço que Rio Verde precisa ter. Por isso, PMDBista, você que ainda não abraçou essa campanha, você que ainda não plotou o seu carro, não adesivou a sua casa, venha, some-se conosco, vamos juntos com os partidos aliados fazer a grande transformação que Rio Verde precisa, fazermos a mudança necessária para que o povo tenha melhores condições de vida. Venha conosco, some-se conosco, vamos para as caminhadas, vamos para a rua, busque os seus familiares, porque em Rio Verde, o PMDB é 13. Não só o PMDB, toda Rio Verde é 13. Por isso vamos juntos. A hora é agora. Carlos Cabral 13. Quero ver minha cidade crescendo mais feliz, Rio Verde mais segura, uma vida bem melhor com Carlos Cabral e José Henrique. O meu voto agora é 13, nele eu posso confiar. Ele é amigo do povo, sempre está perto da gente. Rio Verde pode muito mais saúde, educação, muitas obras pra fazer, muito mais modernidade. Rio Verde vai crescer, vai gerar emprego e renda na cidade e no campo. Carlos Cabral é 13, esse eu garanto. Acelera Rio Verde, o futuro é agora. O meu voto é 13, é de coração, trabalhando em parceria com o governo federal. Rio Verde bem cuidada, nas mãos de Carlos Cabral. Acelera Rio Verde, o futuro é agora. O meu voto é 13, é de coração, trabalhando em parceria com o governo federal. Rio Verde bem cuidada, nas mãos de Carlos Cabral. Meus amigos e minhas amigas, chegamos agora na metade da nossa campanha eleitoral. Começamos hoje a nossa campanha no rádio e na televisão. Começamos uma nova etapa e para mim vai ser um prazer a cada dia poder entrar na sua casa e discutir com você a nossa cidade. Conversar diariamente com você sobre aquilo que nós queremos e podemos juntos fazer por Rio Verde. Eu quero começar esse nosso diálogo contando um pouco da minha história. Nascido aqui em Rio Verde, no Hospital Evangélico, criado ali nas ruas da Vila Amália, aprendi desde cedo que valores que a gente aprende dentro de casa, na nossa família, são valores que constroem a pessoa que nós somos. Nasci numa família que a grande riqueza que eu recebi foi uma educação privilegiada que os meus pais me deram. Convivendo numa família de 7 irmãos, aprendi valores importantíssimos para as nossas vidas. Desde cedo, aprendi a conviver em grupo. Um grupo familiar, depois fui levado para uma igreja onde aprendi a conviver com um grupo de pessoas. E descobri que a coisa mais bonita da vida da gente é quando a gente sabe conviver com o próximo. Quando a gente aprende a gostar do outro. Quando a gente aprende a conviver bem com o outro. E foi justamente dentro de uma igreja que eu descobri a minha vocação política. Em 2004 eu fui candidato a vereador. Fui um dos mais votados naquela eleição. Isso me credenciou a chegar na eleição de 2008, disputando uma eleição para prefeito. Em 2010 fomos eleitos por Rio Verde, deputado estadual. Uma eleição difícil, vocês se lembram disso. Disputamos com figuras tradicionais da cidade, com gente que tinha muito dinheiro para disputar a eleição.
mas foi na sola do sapato, conversando com cada pessoa, dialogando, batendo na porta, que nós conseguimos sair daquela eleição vitoriosos. De lá para cá tenho me esforçado para fazer o melhor mandato de deputado estadual que a nossa cidade pudesse ter. Meu esforço rendeu vários frutos, e alguns deles eu gostaria rapidamente de destacar, como a melhora na duplicação do trecho urbano da BR-060, onde conseguimos toda a iluminação do trecho urbano, conseguimos o viaduto no trevo da Regivel, ligando o Gameleira ao centro através de viaduto, conseguimos fazer as pistas marginais e conseguimos melhorar aquela obra na nossa cidade. Conseguimos também acrescentar cerca de 50 milhões de reais na receita de ICMS da nossa prefeitura, num trabalho que fizemos junto ao Coíndice. Enfim, fizemos aquilo que podia ser feito e muitas outras coisas. Nessa trajetória tive a grande satisfação de conviver e ter como parceiro o vereador José Henrique. Trabalhamos juntos em várias audiências públicas, em várias ações que vieram a transformar a realidade da nossa cidade. Agora tenho o grande orgulho de dividir com ele a disputa pela prefeitura. José Henrique é nosso vice-prefeito, mas não é candidato a ser só vice-prefeito ou assumir uma secretaria depois na prefeitura. O José Henrique é candidato a ser prefeito junto comigo. Nós vamos juntos entrar na prefeitura pela porta da frente, conversar com as pessoas, conversar com os funcionários, governar com o povo. Vamos ouvir as pessoas para construirmos uma administração humana e verdadeiramente participativa. Temos do nosso lado uma aliança muito ampla e muito representativa, que também irá nos ajudar a governar Rio Verde. Partidos que se juntaram, como o histórico e tradicional PMDB em Rio Verde, o PT, o PDT, o PTN, o PRB, o PSB, o PTC, o PRTB, o PSC, o DEM e o PHS. Construímos juntos uma ampla aliança. 11 partidos, encabeçados pelo PT e pelo tão tradicional em Rio Verde PMDB. Nós estamos muito alegres de sabermos que juntamos uma força tão grande para podermos juntos disputarmos a eleição e juntos governarmos Rio Verde. Eu quero fazer um grande convite para vocês a partir de hoje. Venham fazer parte desse movimento conosco. Você que sonha com uma cidade melhor, uma cidade mais segura, uma cidade quando você precisa do atendimento de saúde, de educação, de qualificação profissional, quando você precisa da assistência social, ela esteja de portas abertas para te receber. Uma cidade que vai pagar melhor e valorizar o servidor público, isso vai resultar num melhor atendimento para você quando depender da prefeitura. Enfim, você que quer uma cidade melhor para se viver, venha fazer parte conosco nesse movimento. Vamos nos dar as mãos, vamos caminhar juntos e fazermos um verdadeiro movimento por Rio Verde. Vamos acelerar Rio Verde. Venha conosco. Semana Carlos 13. Carlos Cabral e José Henrique participaram de várias atividades. Confira! 11 de agosto, Dia do Estudante. Carlos Cabral e José Henrique se reuniram com um grupo de jovens para discutir propostas para o plano de governo. Na segunda-feira, dia 13, Carlos Cabral e José Henrique inauguraram o comitê. Estiveram presentes várias lideranças políticas de nosso estado. Júnior Friboi, vice-presidente do PSB e empresário. Vanderlan Cardoso, empresário. Wagner Guimarães, presidente do PMDB estadual. Kid Neto, secretário executivo do PMDB estadual. Os deputados estaduais, Major Araújo, Wagner Siqueira, Luiz César Bueno, Mauro Ruben e Bruno Peixoto. Muita festa e alegria contagiaram a Avenida Presidente Vargas. Dias 14 e 15. Reunião com lideranças comunitárias em bairros de Rio Verde. Dia 16. Carlos Cabral e José Henrique visitaram o comércio local na Avenida Presidente Vargas e ouviram a população. 17 de agosto, Carlos Cabral e José Henrique voltaram à Avenida Presidente Vargas e continuaram as visitas às lojas e comércios. É Carlos Cabral e José Henrique, juntos com o povo, minha gente. Rio Verde bem cuidado.
estrada nas mãos de Carlos Cabral. Você acaba de assistir o primeiro programa Acelera Rio Verde, com Carlos Cabral e José Henrique. De hoje até o dia 4 de outubro, vamos nos ver sempre. Até o próximo programa. O prefeito que vai abrir novos horizontes para Rio Verde. Carlos 13.